sejam bem-vindos. Meu nome é Aguinaldo Biso de Almeida. Vou tratar do tema segurança em trabalhos com eletricidade. Para isso, nós faremos a abordagem de uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, chamada NR10. Sou engenheiro eletricista, de segurança do trabalho, praticamente minha vida toda, 35 anos aí no mercado, diz respeito à atuação nesse segmento. Tive o privilégio de participar, junto ao Ministério do Trabalho, na elaboração dessa norma regulamentadora. Bom, quando falamos de segurança e eletricidade, é um pouco complexo a abordagem desse tema, visto que existe um paradigma de que a eletricidade sempre deve ser tratada como um perigo. E dentro dessa norma regulamentadora, nós definimos alguns princípios básicos que devem ser considerados para a análise das condições de trabalho, seja para as pessoas que trabalham com eletricidade, seja para os usuários. Dentro desse programa, vou abordar um pouco sobre o histórico dessa norma e das medidas de controle preconizadas pela mesma. Essa norma foi revisada em 2004, abril de 2005 ela entrou em vigor e basicamente nós temos aí 15 anos de prática desta norma regulamentadora. O porquê da revisão dessa norma? Em 2005 nós tínhamos um panorama temeroso no Brasil, com muitas mortes no segmento de distribuição de energia elétrica. Depois que criamos essa norma, esses índices melhoraram consideravelmente, mas infelizmente, atualmente, nós temos um setor preocupante no país com segurança e eletricidade, que diz respeito ao segmento de telefonia, TVs a cabo. E dessa forma, devem ser objeto de uma análise mais profunda no que diz respeito à fiscalização. O objetivo da norma, então, inicialmente era reduzir os índices de acidentes de trabalho no país e provocar uma mudança de comportamento na aplicação dessa norma de forma solidária, definindo requisitos de gestão e responsabilidades para profissionais próprios e contratados, que predomina no país hoje. Essa norma é uma norma de gestão e a maior dificuldade para a aplicação dessa norma é o fato da mesma não tratar especificamente e explicitamente de requisitos técnicos, sendo que para isso é necessário a utilização de normas técnicas da ABNT. É uma norma de gestão que trata de autorização, emergência, análise de riscos, responsabilidades, procedimentos, projetos e propriamente as condições físicas das instalações elétricas. É uma norma que tem uma abrangência enorme, envolvendo tanto concessionárias de energia elétrica como indústrias, e dessa forma a análise desse tipo de legislação deve ser de forma separada. Esta norma contempla profissionais que executam atividades nas proximidades, bem como usuários. E aí nós temos que ressaltar que mesmo as pessoas que de alguma forma transitam pela rua sem sequer estarem envolvidos com a eletricidade, também estão envolvidos neste tipo de exposição. Temos uma hierarquia legal no país que deve ser observada. A norma regulamentadora é uma lei, entretanto, para aplicação deve-se considerar normas técnicas nacionais e, na ausência dessas, normas internacionais cabíveis. Assim, é fundamental que toda vez que eu vá tratar sobre segurança em instalações elétricas e serviços de eletricidade, duas perguntas básicas sejam respondidas. Primeira, de quem eu estou falando? Nós definimos em normas da ABNT algo chamado competência de pessoas, onde nós temos pessoas denominadas comuns, que são pessoas que não são da área elétrica, nós temos pessoas denominadas crianças, pessoas em ambientes hospitalares, pessoas advertidas que são operadores e mecânicos e pessoas qualificadas que são profissionais da área elétrica. Isso é fundamental saber por quê? Porque para cada grupo desse tipo de pessoas, a obrigatoriedade de uma instalação elétrica, ela tem peculiaridades que devem ser observadas novamente nas normas técnicas da ABNT. Em especial, uma norma denominada NBR 5410, que são instalações elétricas de baixa tensão, e uma norma denominada NBR 14039,
chamada de instalações elétricas de média tensão. Dessa forma, é fundamental e implícito a leitura dessas normas, principalmente no capítulo de segurança em instalações elétricas, para que seja possível uma análise correta, coesa e exequível sobre instalações elétricas e medidas de controle. Uma das novidades da NR10 é que ela trouxe também o conceito de riscos adicionais. São todos os demais riscos, que não os elétricos, mas que de forma intrínseca profissionais que trabalham com eletricidade estão expostos. Por exemplo, trabalhos em altura, trabalho em espaços confinados, atmosferas explosivas e outros agentes ambientais. A norma tem uma hierarquia definida de medidas de controle, onde primeiramente deve-se considerar a eliminação do risco, não sendo possível adotar procedimentos de trabalho e medidas de controle de engenharia. E, por fim, caso não seja possível, o uso de equipamentos de proteção individual, sendo que no Brasil, pela nossa cultura, predomina como medida de controle prioritária a última estabelecida na hierarquia dessa legislação, ou seja, o uso de EPIs. Isso torna-se um problema, uma vez que, caso esse EPI não seja especificado da forma correta, somente resta o trabalhador. E é por isso que temos N profissionais com fatalidades ou com lesões gravíssimas em função disso. A norma define ainda como prioridade a definição de medidas de controle desde a época de projetos. E dessa forma é fundamental que profissionais, empresas tenham como prioridade, como premissa principal, a construção de instalações elétricas seguras. E dessa forma é fundamental que seja avaliado o item 1039 da NR10, onde nós definimos os requisitos mínimos que devem contemplar um memorial descritivo de projetos elétricos. A norma diz ainda que instalações elétricas devem ser construídas, operadas, reformadas de forma segura. E para isso, ela define riscos elétricos que são choque elétrico e arco elétrico, que é uma novidade, e outras, incêndio e explosão. Também define, novamente, que as normas técnicas devem ser utilizadas contemplando medidas de controle para choque elétrico, sendo que para arco elétrico nós não temos ainda no país uma norma técnica específica. Quando falamos de exposição à eletricidade, é fundamental que quando nós falemos de competência de pessoas, nós tenhamos em mente um outro conceito que é o segundo fator que foi citado. Chama-se proteção total ou proteção parcial. De forma rápida, o que significa isso? Para profissionais que não são da área elétrica, nós só admitimos proteção total, ou seja, a instalação elétrica deve ser construída de forma que nenhuma pessoa seja exposta acidentalmente a riscos elétricos. Já para profissionais autorizados, conforme a NR10, que executam atividades de manutenção elétrica, nós admitimos algo chamado proteção parcial, ou seja, uma vez que esse profissional é autorizado, ele pode estar exposto a riscos elétricos, onde procedimentos de trabalho, conhecimento e medidas de controle podem ser adotados. Isso é fundamental por quê? Porque normalmente, de forma errônea, ao chegar no local, as pessoas se deparam com instalações elétricas e, sem considerar de quem nós estamos falando, definem que a instalação é segura ou não, simplesmente pelo aspecto construtivo. Outro aspecto fundamental na norma é que nós definimos algo chamado processo de autorização. Somente pode executar atividades de manutenção elétricas profissionais denominados autorizados. E isso é fundamental dentro de uma empresa onde nós definimos que a empresa deve definir um mecanismo que permita a qualquer tempo conhecer o limite de abrangência de cada profissional. Então, deve-se ser criado algo chamado perfil de autorização. Outro aspecto relevante na norma foi o capítulo que nós definimos capacitação e treinamentos de NR10. Nós definimos a obrigatoriedade de um curso de 40 horas denominado básico,
um outro curso complementar de mais 40 horas e também definimos cursos de reciclagem, onde até 2 anos devem ser ministrados de acordo com a condição laboral do trabalhador. E agora nós temos oficializado no Brasil, há 2 meses atrás, o treinamento EAD, o ensino à distância, onde através de uma portaria do Ministério do Trabalho foi definido que esse tipo de curso pode ser ministrado para as normas regulamentadoras, sendo que para a NR10 é obrigatório que um curso à distância de reciclagem contemple as condições laborais do trabalhador. Outro aspecto fundamental foi definido uma condição impeditiva para trabalhos individuais, ou seja, para trabalhos em alta tensão acima de 1000 volts pela norma regulamentadora ou no sistema elétrico de potência que contempla concessionárias de energia elétrica, é proibido o trabalho individual. Infelizmente, ressalto novamente que o segmento de telefonia no Brasil não atende essa condição, bem como concessionárias de energia elétrica. Também vale ressaltar que a norma foi escrita considerando-se uma equivalência, uma equiparação com normas internacionais, onde nós definimos distâncias de segurança para trabalhos com eletricidade, criando-se conceitos de zona de risco e zona controlada. E isso é uma alteração significativa, porque esses 2 parâmetros devem ser contemplados em procedimentos de análise de risco. Mas também há uma necessidade de revisão da norma, onde nós trataremos a seguir, num outro módulo, que é a questão de exposição ao risco de arco elétrico. Vale ressaltar também que a obrigatoriedade da elaboração de procedimentos de trabalho específicos, a especificação de EPI, EPC e ferramental para trabalhos com eletricidade e, principalmente, a obrigatoriedade da elaboração de um plano de emergência voltado para a realidade laboral do trabalhador, para que seja possível a disponibilização de recursos adequados para situações de emergência. E tudo isso, finalizando, está contemplado no principal item da NR10, a obrigatoriedade de que todas as empresas elaborem o prontuário das instalações elétricas, que vai definir toda a gestão existente na norma regulamentadora para atendimento aos requisitos mínimos instituídos. E isso está no item 10.2.4, denominado medidas de controle, e é fundamental que todos leiam esse item, interpretem esse item, porque esse é o item intrínseco de fiscalização da norma regulamentadora NR10. Ressalto ainda que deve ser elaborado algo chamado RTI, Relatório Técnico das Instalações Elétricas. Isso está na linha G do item do prontuário e deve ser o documento apresentado por todas as empresas, contemplando todos os itens citados nesse quesito para a fiscalização adequada da NR10. Também foi definido na norma o quesito de responsabilidade solidária, onde predominam no país trabalhos executados por empresas contratadas e, dessa forma, também esses terceiros devem, de forma intrínseca, ser considerados na definição e estruturação da NR10. Dessa forma, é necessário que todos que intervenham em instalações elétricas tenham instituído como premissa básica que a norma é uma norma de gestão para trabalhos com eletricidade, não uma norma técnica. Sejam profissionais da área de fiscalização, sejam profissionais da área de segurança do trabalho, sejam os usuários. Obrigado pela presença e até nosso próximo módulo.